Boa tarde. Eu sou Débora Schalk, advogada e presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB São Paulo. E no programa de hoje nós vamos debater alguns artigos e alguns temas da revista científica da Escola Superior, especificamente questões relacionadas ao direito securitário. Antes de nós iniciarmos o nosso debate, eu gostaria de manifestar, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, em nome da Escola Superior de Advocacia, manifestar o nosso pesar pelo falecimento do Dr. Marco Antônio Rossi, presidente da Bradesco Seguros, e do Dr. Lúcio Flávio de Oliveira, presidente da Bradesco Vida e Previdência, dois grandes profissionais que certamente farão muita falta ao mercado de seguros. Bem, dando início aos nossos debates, hoje, na data de hoje, nós vamos ter a publicação da revista científica de direito securitário, que tem como tema aspectos relevantes de seguro, do direito securitário. E nessa revista nós temos aproximadamente 10 artigos, ou precisamente 10 artigos, e hoje nós trouxemos alguns dos autores dos artigos para a gente promover esse debate, falar um pouco da importância desses temas, também, evidentemente, discutir aqui entre nós, todos advogados que atuam na área, advogados que estudam o direito securitário, e, portanto, acho que vai ser um debate bastante interessante e promissor. Para iniciar esse debate, nós vamos, então, falar um pouquinho de quem são os nossos autores e os seus respectivos artigos. A doutora Adriana Marchesini é advogada, pós-graduada no MBA de Direito Seguro e Resseguro da Escola Superior Nacional de Seguros, e também graduada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica. A doutora Adriana vai abordar aqui o tema do seu artigo, que foi a Operação Lava Jato e seus impactos para o mercado de seguro. Aqui também conosco a doutora Bárbara Bassani Souza, doutora Bárbara é advogada, também mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A doutora Milena Fratin, também uma das nossas autoras, advogada especialista em Direito Securitário, há 19 anos, pós-graduada pela PUC São Paulo em Direito Processual Civil e pela EAG-FGV em Direito Securitário. Bem-vinda, doutora Milena. E o doutor Daniel Marcos, advogado, especialista em Relações de Consumo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com atuação em setores estratégicos de seguradoras e escritórios de advocacia. Bem-vindo, doutor Daniel, e um bom debate a todos. Bem, inicialmente, eu acho que seria importante cada um dos nossos autores falar um pouquinho sobre o tema dos seus artigos e a relevância, quer dizer, por que esses artigos, por que vocês escolheram esses temas para a revista, considerando que são aspectos relevantes de seguro. Então, eu gostaria aqui, começando pela doutora Bárbara, que você nos contasse um pouco sobre o seu artigo. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente agradeço o convite que foi formulado, é uma honra estar aqui e fazer parte, então, da revista, a qual nós convidamos a todos que façam uma ótima leitura. O meu artigo é sobre a prescrição e o seguro. Algumas reflexões e alguns aspectos controvertidos. É claro que a prescrição, um tema antigo já do direito, ela não é esgotada, né, em poucas linhas de um artigo numa revista, e tampouco aqui nós temos a pretensão de esgotar a prescrição no seguro em um debate aqui de um tempo curto e ainda com outros vários temas do direito securitário para que nós possamos debater. Mas só colocando um pouquinho da relevância, então, e da motivação para a escolha do tema, é que a prescrição ela é de extrema relevância para que seja verificada, né, o próprio artigo, o Código Civil traz que violado o direito nasce a pretensão. Então, para que seja verificado os prazos de que um segurado tem para o exercício dessa pretensão em face da seguradora
ou o prazo que uma seguradora tem para o exercício da pretensão em face, às vezes de um segurado por uma cobrança de prêmio ou até mesmo em face do ressegurador por uma questão, por uma briga contratual, uma discussão então contratual. A escolha do tema tem por motivação então essas inúmeras discussões relacionadas no âmbito do seguro e do resseguro. E aí o artigo trata um pouco então das questões dos prazos prescricionais no seguro, os prazos os quais estão relatados no Código Civil, e o nosso código, diferentemente de códigos estrangeiros, ele não diferencia o seguro para fins de prescrição em seguro de danos e seguro de pessoas, mas sim em relação a algumas modalidades. Então nós temos um prazo de prescrição ânua para demais seguros, prescrição ânua para um seguro de responsabilidade civil facultativa e prescrição trienal para seguro de responsabilidade civil obrigatória, e também uma discussão aí envolvendo o beneficiário de seguros em relação à prescrição, se é trienal ou se é decenal, ou até alguns que entendem que é ânua. Além disso, tem a discussão em relação ao resseguro, cujo prazo não está definido e por isso temos aí uma decisão depois para debater, uma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que definiu que o prazo então é ânnuo. Além disso, vamos discutir algumas questões sobre marco inicial da pretensão, exatamente, do fato gerador para o exercício dessa pretensão e a aplicação também quando se está diante de uma relação de consumo. Acho que em linhas gerais é isso. Bom debate a todos e muito obrigada. Bom, como vocês podem perceber, nós vamos ter aí muita discussão em torno da questão da prescrição, que como a doutora Bárbara bem colocou, é um instituto antigo, mas no seguro ele ainda tem vários aspectos controvertidos e, enfim, ainda tem que ser bastante aprofundado para a gente chegar a um consenso. Então, obrigada, doutora Bárbara. E vamos então, a doutora Adriana poderia falar um pouquinho sobre o seu tema, Operação Lava Jato e o mercado segurador e ressegurador brasileiro. Boa tarde a todos, é um privilégio, uma honra estar aqui com todos vocês nessa bancada. Queria agradecer novamente o convite. E sobre a Operação Lava Jato, se vocês forem pensar, isso é um tema que está na mídia hoje explodindo, né? Então, a Operação Lava Jato tomou uma proporção que ninguém esperava, né? Quando começaram as investigações no ano passado, começaram a tomar vulto, essas investigações acabaram levando para um rumo que causou umas proporções em praticamente todos os setores da economia e política no Brasil. Então, por conta disso, o nosso setor de seguros e resseguros no Brasil também foi super afetado. E essa é uma questão que eu acho muito importante a gente trazer aqui para o debate, porque os desdobramentos disso têm sido sentidos ainda hoje, principalmente em alguns setores específicos de seguro, né? Então, nós vamos falar aqui sobre o seguro garantia, que é um dos setores que foi bastante afetado por isso, o seguro de D&O, que é um outro também que tem sofrido bastante as influências dessa Operação Lava Jato. E tem muita coisa aí para a gente discutir. Então, só rapidamente falando, eu queria só apresentar, né, esse tema e acredito que as questões que vão ser colocadas aqui vão expor bem o tema do artigo. Muito obrigada, doutora Adriana. Essa questão, nós nem precisamos dizer que vai efetivamente dar muito pano para a manga ainda, como se diz, a gente tem muito debate e o mercado segurador está aprendendo muito também, porque evidentemente em todos esses grandes contratos existem os seguros em suas diversas modalidades respaldando esses grandes contratos. Então, certamente vai ser um debate bastante intenso. Dr. Daniel Marcos, poderia expor um pouquinho sobre o seu tema? Claro. Primeiro, boa tarde. Também gostaria de agradecer o convite e poder participar de uma mesa com profissionais que atuam há tempos na área e tem bastante gabarito para as discussões que a gente vai colocar aqui em mesa. Eu vou falar, o meu artigo ele trata da importância da assessoria jurídica nas regulações de sinistro. Eu escolhi esse tema já que a regulação de sinistro efetivamente é uma questão que muitas seguradoras não têm o cuidado que deveriam ter, não dão a importância que deveriam ter para evitar, para minimizar prejuízos, enfim, para não se aparentar fragilizada frente ao segurado.
a todas as suas particularidades. As seguradoras, via de regra, se preocupam muito com a parte técnica, que é a parte do dia a dia, não se envolvendo tanto nessa parte jurídica, que nós profissionais do direito ligados ao ramo securitário temos um pouco mais de experiência e podemos contribuir bastante para as seguradoras nesse aspecto. Não só para as seguradoras, para os segurados também, já que a regulação envolve as duas partes, tem que ter atuação das duas partes e para ter, na melhor das hipóteses, uma decisão que agrade a ambas as partes. Obrigada, doutor Daniel. Como o doutor Daniel colocou, a regulação do sinistro também vai trazer questões bastante relevantes aqui para a nossa discussão, na medida que com este procedimento é que a seguradora chega à sua decisão final perante o seu segurado, enfim, então tem toda uma série de questões aí para se alcançar uma decisão com a necessária segurança jurídica e técnica. Então, tema bastante interessante. Obrigada, doutor Daniel. E doutora Milena, sobre o seu artigo. Boa tarde, primeiramente. Gostaria de agradecer a doutora Débora e a OAB por esse convite. Muito obrigada por estar aqui ao lado de colegas tão experientes do mercado. O meu artigo ele foge um pouco do dia a dia do mundo de seguros, né? Apesar da lei ser de 96, a gente está falando em arbitragem no seguro, que é uma coisa teoricamente muito nova. No Brasil não é usual, não é costume disso. Então é uma nova forma de solução de conflitos mais ágil, dentro do mercado segurador, que urge por soluções mais rápidas que o nosso judiciário, que hoje é moroso, demora de 5 a 10 anos. Então nós procuramos, um meio de alterar a judicialização no judiciário, é a arbitragem. Então o meu artigo procura abordar um pouco isso, como a gente pode fazer com que aumente essa procura da arbitragem, com um meio diversificado de solução de conflitos, sem ser no judiciário, e de uma forma mais ágil. Obrigada, doutora Milena. É uma questão, acho que está bastante atual, porque nós tivemos uma recente alteração na lei de arbitragem, nós também temos uma recente publicação de uma lei nova sobre mediação. Então, essas formas de solução alternativa de conflito, que não levam à judicialização e que buscam resolver um conflito de forma mais célere, enfim, e mais econômica do ponto de vista, digamos, de tempo, e uma solução que muitas vezes é uma autocomposição, que as partes chegam a uma solução sem judicializar. Hoje no judiciário, como nós sabemos, com bastante assoberbado e com mais de 200 milhões de processos em curso, esses meios de solução de conflito, como a arbitragem, são bastante atuais, e acho que, enfim, uma tendência muito grande de se procurar, buscar cada vez mais essas formas de solução. Mas, enfim, muito obrigada, doutora Milena. Vamos ainda ter muito que conversar sobre o tema. Bom, eu acho que nós gostaríamos de falar um pouquinho, então, sobre a questão inicialmente da prescrição, que a doutora Bárbara abordou no seu artigo, porque há muita controvérsia ainda com relação a isso. Nós sabemos que a prescrição ela é regulamentada pelo Código Civil, mas também há outras normas que regulamentam a prescrição, que também se aplica ao contrato de seguro, exemplo do Código de Defesa do Consumidor, enfim. Então, eu gostaria que você nos colocasse um pouco como é que está disciplinado hoje essa questão dos prazos prescricionais, quais são os principais prazos, para a gente... Claro. Bom, hoje a principal questão é definir o que é fato gerador, né? Porque o Código Civil hoje, ele então tem como regra geral prescrição ânua no contrato de seguro. Então a prescrição é ânua para que o segurado exerça então a sua pretensão em face da seguradora. Sendo um seguro de responsabilidade civil facultativo, o prazo também é ânua, mas ele é contado a partir da data em que teve ciência dessa lide, ou então que ele foi obrigado então a pagar aí a indenização. E no caso do seguro de responsabilidade civil obrigatório, o prazo então é trienal. O fato é que a redação do Código Civil é em relação, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. E hoje o que se discute muito é justamente o que é o fato gerador da pretensão.
Então, o entendimento meu, particularmente, o meu entendimento é de que esse fato gerador, ele é a data do sinistro. Mas existe um posicionamento doutrinário mais recente, alguns especialistas do mercado que defendem que o fato gerador não é o sinistro, e sim a data da recusa do pagamento da indenização securitária, a data dessa recusa que é feita, então, pela seguradora. Por que isso? Porque, a partir da vigência do Código Civil de 2002, o princípio, muito se discutia entre prescrição, decadência e o princípio da ação, justamente em que tem essa violação do direito, nasce, então, a pretensão. Então, para aqueles que defendem que o fato gerador não é o sinistro e sim a recusa, entendem que o sinistro por si, ele não viola um direito, ele simplesmente aconteceu. Realmente, se for levar pela interpretação literal, né, ao pé ali da letra, realmente o fato gerador poderia ser visto dessa forma, na medida em que, de fato, não houve a violação pela simples ocorrência do sinistro. Por outro lado, existem outros prazos prescricionais no próprio Código Civil em que o fato gerador não necessariamente vem de uma violação do direito. A exemplo disso, por exemplo, nós temos prescrição, prazo prescricional de dívida líquida e certa, por exemplo, um prazo quinquenal para uma confissão de dívida, o fato gerador vai ser aquele instrumento, a data em que celebrado aquele instrumento, e não necessariamente quando se tornou exigível, é outra discussão. E até mesmo, né, do ponto de vista regulatório das normas da SUSEP, a SUSEP impede que no próprio clausulado, em todas as mais diversas modalidades securitárias, seja estipulado um prazo para comunicação do sinistro à seguradora. Então, nessa linha, e coloque então nos clausulados de que devem se prevalecer os prazos prescricionais previstos em lei. Então, dentro dessa linha, se a própria SUSEP entende que não é possível colocar um prazo para a comunicação do sinistro, por certo, o fato gerador só pode ser o próprio sinistro. Além disso, há o perigo de que, se for considerado o prazo prescricional a partir da data de uma recusa, você torna obrigatório o pedido na esfera administrativa, o que de um lado poderia até ser positivo pelo fato de que muda-se um pouco a cultura, né, de sempre do litígio, uma questão até que vai ser muito modificada até com o advento do novo Código de Processo Civil, a partir de março do ano que vem, mas, por outro lado, você pode perpetuar por um período de tempo indeterminado e muito longo essa pretensão, o exercício dessa pretensão. Por isso é que eu entendo, e coloco isso de forma muito breve, né, no artigo, que o fato gerador, então, seja para esse prazo ano, nos demais seguros, tanto no de responsabilidade civil facultativa quanto nos demais seguros, seja realmente contada a partir da ocorrência do sinistro. Inclusive, no projeto de lei do projeto de lei da Lei de Seguros, na verdade, né, parece um pouco repetitivo, mas é isso, tem, salvo engano, uma sistemática para um prazo que seria o decadencial para comunicação do sinistro à seguradora e depois um prazo prescricional que seria contado a partir da recusa. Mas, novamente, eu não compactuo com este entendimento. Eu particularmente concordo com a sua posição, Bárbara, porque eu acho que o Instituto da Prescrição está ligado a não deixar que um direito se perpetue indefinidamente no tempo. Está ligado a uma questão de segurança jurídica. Então, se você considera que só a partir da negativa começaria a fluir esse prazo, que ali surgiria uma pretensão, mas naquele momento surge uma pretensão à ação, ao direito de você ingressar com uma ação. Mas eu acho que, no meu entender, a pretensão a que se diz respeito é uma pretensão indenizatória, receber uma indenização. E na medida em que o segurado ele não tem um limite temporal para isso, isso gera uma situação de insegurança jurídica muito grande, porque o sinistro pode ocorrer no ano de 2015, e esse segurado, então, qual seria o prazo para que ele faça a sua reclamação à seguradora? Então, esse prazo seria infinito, seria um prazo, enfim. Então, essa questão da prescrição, no meu modo de ver, a intenção do legislador com relação ao prazo ano foi muito mais essa, de falar, olha, você tem um tempo para reclamar.
né? No sentido, o direito não socorre aos que dormem, né? É uma coisa que a gente usa muito no mundo jurídico. E, de fato, se o segurado teve um sinistro, deixou passar 1, 2, 3 anos e nada fez, qual a consequência para esse segurado que foi inerte no seu direito de reclamar, de avisar o sinistro, na verdade, a obrigação de avisar o sinistro, que a seguradora tem todo interesse em ter conhecimento desse fato, e, ao mesmo tempo, de reclamar a indenização respectiva. Então, eu, particularmente, compactuo do seu entendimento. Não sei com relação aos demais, enfim, se gostariam de... Concordo, e acho que também tem a questão propriamente da saúde financeira das seguradoras, né? Porque se você perpetua essa possibilidade do segurado ou do beneficiário, enfim, pretender o recebimento da indenização securitária, as seguradoras vão ter que ficar por todo esse período com esse valor provisionado, enfim, por meses, por anos, por décadas. Então tem essa questão também que, de certa forma, impacta muito negativamente para as seguradoras. Eu até gostaria de fazer uma parte também, que na área de seguro-saúde, que eu atuo bastante, a gente está com caso de repercussão geral no STF sobre a prescrição ânua ou não para operadoras. Uma operadora pediu que a prescrição ânua fosse aplicada para ela, assim como para o mesmo prazo de seguradora que é previsto no Código Civil. O judiciário, em primeira instância, entendeu que a prescrição era trienal. Eles recorreram, foi mantido 3 anos e agora está no STF para verificar. A maioria do entendimento estava para 10 anos. Nem 5, nem 1, nem 3, 10, pelo prazo geral. O entendimento dos ministros tem sido, eles têm adiado assim, há mais de ano esse julgamento, porque eles não conseguem realmente chegar numa conclusão, porque todos falam, inclusive, que se você coloca uma prescrição de 10 anos, você realmente vai prejudicar a saúde financeira do mercado segurador, né? Operadora que acaba sendo equiparada na área de saúde a uma seguradora, porque você acaba tendo que mexer em todas as suas provisões, uma coisa que você fazia em 1 ano, você vai ter que pensar em 10 anos, e aí o direito está socorrendo a quem dormiu, quer dizer que depois de 10 anos eu vou discutir, por exemplo, o pagamento de prêmio, né? Então isso ainda não foi nem julgado, porque nem eles mesmos ainda estão entendendo o que pode afetar uma decisão dessas em cima do mercado. Em que pese, né, a norma regulatória que trata da guarda de documentos, por exemplo, ela ser anterior ao Código Civil e colocar uns prazos bastante longos, né, salvo 20 engano, anos 20 e depois para do término de de pessoas. vigência, então, né? quer dizer, hoje a gente tem um prazo prescricional geral de 10, no máximo, né, pelo Código Civil atual, o prazo geral seria de 10 e uma guarda de documentos de 20, quer dizer, uma incompatibilidade que é claro que no final do dia acaba impactando também na questão da saúde financeira. Mas essa questão do provisionamento, né, da demanda, do quanto daquele período que aquele sinistro pode vir ou não a ser reclamado, inclusive até em processos hoje que a gente tem visto até de incorporações e de operações que envolvem diversas seguradoras, isso tem realmente um impacto grande. Então, de fato, e até por analogia também em outras legislações, geralmente o prazo, a maioria fala em 2 anos, 3 anos, realmente são prazos menores, né? Na França tem um dispositivo que no seguro de pessoas até coloca um prazo de no máximo 30 anos, quer dizer, até um pouquinho diferente, mas aí o que a gente vê também é que na França existe uma obrigação da seguradora, por exemplo, ao menos no seguro de pessoas, ir atrás e comunicar ao beneficiário acerca do direito daquela indenização, coisa que aqui nós não temos. Então, se aqui nós tivéssemos uma sistemática de imputar, né, de colocar para a seguradora este dever de comunicar a possibilidade, o direito a um capital segurado ou uma indenização securitária em seguros de dano, poderíamos até pensar em anos, quantidade, um período maior de tempo. Mas não havendo essa sistemática, realmente o prazo ano aqui parece ser adequado e o trienal também para o seguro de responsabilidade civil obrigatório e o trienal inclusive para o beneficiário de seguros, porque o que nós temos também é uma discussão em relação àqueles que entendem que, né, aplica-se então o prazo geral porque por conta de uma vírgula do artigo do Código Civil. Então tem sim uma discussão grande e o judiciário está aí carregado de algumas discussões em relação a isso. Na verdade, tudo isso um pouco causado pela lacuna da lei, para alguns casos específicos, né? Nós temos o prazo geral de 10, mas você tem, às vezes, que avaliar também a natureza da relação jurídica, se é uma natureza de ressarcimento,
a questão também se aplica ao resseguro, né? Há muita discussão na questão do prazo prescricional também do ressegurador, se de 3 anos, né? Ou se de 10, que seria o prazo geral. Então, eu acho que essa discussão ela tende a se alargar, enfim, ter toda essa controvérsia em razão da lacuna. E também na lacuna da lei, o aplicador do direito, o advogado, o magistrado tem que tomar muito cuidado também para não aplicar por analogia ou de forma extensiva, né, artigos de lei que não se aplicam àquele caso concretamente, simplesmente para resolver a questão, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre a boa técnica, né? Com certeza. Até colocando aqui, pegando o gancho, a questão do resseguro, que inclusive é um dos temas que está abordado aqui no artigo, existiu em razão justamente dessa questão da analogia, porque não há no Código um regramento para definir a prescrição do segurado, né, da seguradora em face do ressegurador. O STJ, até não sei se alguém tiver interesse em anotar, no recurso especial 1.170.057 de Minas Gerais, que foi julgado em 17 de dezembro de 2013, aplicou por analogia que o prazo ele é ano também no resseguro. E aí o fundamento para a aplicação desse prazo pelo Superior Tribunal de Justiça foi que o resseguro nada mais é do que um seguro em sentido amplo, né? Então, por conta disso e da proximidade desse contrato, é o seguro das seguradoras. Em razão dessa proximidade conceitual, deveria então ser aplicado o prazo por analogia. Particularmente discordo dessa decisão do ponto de vista técnico e não do ponto de vista prático, porque nós temos hoje no STJ diversas decisões que, com o devido respeito, elas são contra a legem. E hoje nós não temos uma legislação que define o prazo prescricional ano. Então, não se pode aplicar analogia em prazo prescricional. Em razão disso, pela lei, o prazo seria o prazo geral de 10 anos. Por outro lado, então isso é um aspecto técnico. Para mim, do ponto de vista técnico, é uma decisão contra a legem. Por outro lado, é uma decisão que, do ponto de vista prático, faz todo sentido. O prazo, sim, deve ser de 1 ano. Porque, na verdade, não faria o menor sentido que a gente tivesse uma apólice de um grande risco. Vamos pensar aí nos riscos de engenharia, que tenha, como a gente está vendo, né, tantas apólices agora de grandes riscos, enfim, aumentando sinistralidade, estão tão em voga hoje. A gente tem um prazo de prescrição para o ressegurador, para que o exercício da pretensão da seguradora seja exercido em face do ressegurador, é um prazo muito maior do que o prazo que o próprio segurado tem para exercer a pretensão em face da seguradora. Então, quer dizer, não me parece compatível do ponto de vista prático. Eu concordo. Né? Eu acho que, na verdade, essa questão do prazo ser mais curto é mais benéfico a todos, né? E o prazo longo, o prazo de 10 anos, eu acho que ele se aplica àquelas situações, primeiro, né, onde não houver especificamente o prazo prescricional, e também naqueles casos em que há uma dificuldade muito grande digamos, na verificação do fato gerador, né? Então você tem determinados sinistros, como esses sinistros, às vezes, de erro médico, esses sinistros de indústria farmacêutica, que muitas vezes você vai ter um efeito, você vai descobrir, né, que você sofreu um dano em razão de uma medicação depois de anos. Então, quer dizer, de certa forma, isso se justifica, né? São os chamados sinistros de cauda longa, enfim. Então, você tem situações em que isso é justificável, mas uma seguradora, por exemplo, né, que tem ali todo um aparato técnico, jurídico, enfim, a questão da demora no aviso, em tese, não se justifica, né? Então, eu acho que essa questão do prazo ano, ele acaba, na prática, sendo mais interessante para todo mundo, porque tira todos da situação de insegurança jurídica, né? Quer dizer, concordo, o grande problema é que nesse julgado o STJ traz uma segurança jurídica, mas existem outros que não trazem segurança jurídica e acabam decidindo contra a legem. Então, em razão disso, a gente também não precisa ter um pouquinho de equilíbrio e entender que o STJ também não pode legislar. Né? Em algumas situações, quando não nos for favorável, não for favorável para o mercado, a gente vai falar, poxa, mas esse julgado traz insegurança jurídica porque é contra a legem. Nesse caso, não. Mas, na verdade, a regra tem que ser uma, né? Tem que ser geral. Por exemplo, a gente tem a questão da mora no contrato de seguro, é uma mora líquida, é ex-ré, então, e não, precisa notificar o segurado. Então, quer dizer, e tá lá, tem inúmeros julgados do STJ. Então, realmente fica aí uma questão para a gente pensar e discutir. Né? Concordo.
Doutora Bárbara, sobre essa questão do STJ, enfim, nós temos a súmula 229, né? Sim. Como que ela fica frente ao Código Civil em vigor? Pois é, a súmula 229, ela foi editada antes, né, do Código Civil atual. Mas o que diz, então, a súmula 229? Ela é uma súmula que ela determina que enquanto estiver, até que a seguradora efetue o pagamento da indenização securitária, o prazo prescricional ele está suspenso. Ainda que a seguradora, no final da regulação do sinistro, entenda pela negativa do pagamento da indenização, no curso, enquanto a seguradora estiver regulando este sinistro e decidindo, então, pelo pagamento ou não da indenização securitária, este prazo prescricional ele ficará suspenso. O que nós temos visto em inúmeros julgados é que a vigência da súmula 229 do STJ, que eu entendo que seja realmente bastante plausível, porque hoje o que nós temos é os prazos de suspensão que estão previstos no Código Civil, eles não são específicos para o seguro. Por outro lado, nos prazos de interrupção de prescrição, nós temos lá no artigo 202 do Código Civil um prazo de prescrição, interrupção de prescrição, quando há, por exemplo, o reconhecimento inequívoco do devedor. Então, o que seria, por exemplo, um reconhecimento inequívoco do devedor? O próprio pagamento da indenização securitária. Então, nós teríamos uma sistemática, pensando na vigência da súmula, da seguinte forma: ocorreu o sinistro, fato gerador, data do sinistro, segurado efetua o pedido na esfera administrativa para receber a indenização securitária, até que a seguradora decida por este pagamento, o prazo dele prescricional ele fica suspenso, e vamos supor que a seguradora então decida pelo pagamento, mas que o segurado discorde do valor que ele recebeu a título de indenização securitária. À medida em que ele recebeu o pagamento da indenização securitária, em razão da sistemática trazida pelo artigo 202 do Código vigente, ocorre a interrupção do prazo. E qual que é a diferença, então, entre suspensão e interrupção? Na suspensão do prazo, começa-se a contar pelos dias remanescentes. E na interrupção, a contagem começa do zero. Então, nesse caso, nesse exemplo, por exemplo, nós temos uma situação clara em que há uma suspensão, então você tem que fazer uma contagem dos dias remanescentes, mas se houver pagamento, o prazo ele até acaba se beneficiando, porque o prazo então começa a contagem do zero. Por outro lado, se não tivesse havido pagamento nesse exemplo, ele tem a segurança de que durante aquele prazo em que a seguradora ficou decidindo se iria ou não pagar, o prazo prescricional dele ficou suspenso. O que talvez, então para mim sim, a súmula está vigente porque é perfeitamente factível construir essas hipóteses. O que talvez nós temos que tomar um pouco de cuidado na prática é em relação à quantidade de vezes que isso ocorre. Tanto a suspensão quanto a interrupção, que pela legislação só pode ocorrer uma vez. O que é comum, né? A gente vê, Exato. às vezes, o segurado entra com protesto interruptivo de prescrição e, na verdade, já teve medidas anteriores nesse sentido e aí, evidentemente, há toda uma confusão e ele pode acabar perdendo o prazo para acionar o seguro em razão dessa duplicidade de interrupções quando o código diz exatamente isso, que só se pode ser interrompida. Desconhecimento mesmo, né? Às vezes você pega essas medidas cautelares que foram distribuídas dias antes do prazo prescricional e aí tem-se a falsa impressão de que ele vai ter mais um ano, né? Que, na verdade, não é assim que funciona, né? Que daí a gente já está falando de um outro prazo, né? Que é o protesto interruptivo, de prescrição. Uhum. E daí já está também no 202, mas já tem um outro inciso que trata dele, exatamente. Então, enfim. Doutora Adriana, gostaria de fazer alguma consideração? Sim, eu estava pensando aqui enquanto você falava, como é que fica a aplicação do prazo de 5 anos do CDC para o seguro? Bom, em relação ao prazo quinquenal, né, do CDC, isso já foi afastado por vários doutrinadores, inclusive consumeristas e também doutrinadores, os poucos, né, que gostam de seguro e que se dedicam a escrever sobre a matéria. Também já foi afastado o prazo quinquenal do CDC, justamente porque o CDC, quando ele trata de prazo prescricional, ele faz uma sistemática que é para fato do serviço, né, fato do produto, na verdade. Então, não se trata aqui de uma prescrição especificamente relacionada ao seguro. Então, o que a gente tem aqui no CDC, que é uma legislação, vale lembrar, aplicável quando nós temos relação de consumo, e eu gosto sempre de colocar que todo contrato de seguro é um contrato de adesão, sim,
Inclusive, melhor dizendo, é um contrato de dupla adesão à medida em que o segurado ele adere às cláusulas previamente predispostas pela seguradora, mas a seguradora também adere às cláusulas que a SUSEP exige, porque hoje nós não temos mais produto singular. Então, existem listas de verificação que a SUSEP edita e a seguradora, para aprovar um produto, ela precisa necessariamente cumprir com aquelas determinadas cláusulas. E eu sei que a gente já está estourando um pouquinho do tempo, mas só para completar, então, nós temos todo o seguro é contrato de adesão, mas nem todo contrato de seguro é contrato de consumo. Sim, só será contrato de consumo quando tiver a relação efetivamente de consumo, a relação do consumidor. E aí esse prazo quinquenal, então, está afastado ainda quando o seguro tiver, se a gente estiver numa relação de consumo, mas existe uma preocupação grande do mercado segurador, porque há um projeto de modificação do CDC em que prevê um prazo para todas as relações de consumo. E aí não faria mais a distinção se é fato do produto, se é uma questão de problema do serviço, e aí sim nós precisamos estar bastante atentos a essa mudança. É bastante comum, né, a gente vê também que se pretende aplicar essa relação de consumo, né, para todo e qualquer contrato, o que efetivamente não acontece. Você tem o princípio da hipossuficiência, né, e muitas vezes você tem o grande segurado nos grandes contratos de seguro, nas grandes apólices, o segurado que conhece muito mais aquele risco do que a própria seguradora. Então, é importante que a gente tenha aqui em mente que a relação de consumo ela se coloca diante de uma situação de hipossuficiência técnica, jurídica, né, e não em toda a relação de seguro. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a questão da prescrição no DNO, doutora Adriana, com relação ao seu artigo da Lava Jato. Como é que, pegando um gancho aí com o que a doutora Bárbara falou, como é que ficaria, então, no DNO a questão do prazo prescricional, né? Considerando que, enfim, está tudo sob investigação, que os próprios diretores, os próprios executivos que são os segurados, né? Muitas vezes nesse seguro DNO, eles efetivamente ainda estão sob investigação, a gente não se tem ainda uma conclusão disso tudo. Como é que ficaria o prazo prescricional aí? Essa é uma questão bem importante. O DNO é um tema que agora, mais do que nunca, está em voga, né? A Operação Lava Jato trouxe à tona uma série de investigações, né? Como eu falei no começo, desde o ano passado isso tomou um vulto que ninguém poderia supor, né? Então, esse vulto afetou a economia, afetou a política e afetou o Brasil de uma forma que eu acho que nem o Brasil e nem nenhum outro país do mundo estaria preparado para lidar assim de forma tão repentina. E o DNO, nesse contexto, ele surgiu, ele vem, na verdade, para, vamos dizer assim, para reforçar uma necessidade que já vinha sendo colocada de uns 10 anos para cá, mais ou menos, né? O seguro de DNO, ele cresceu muito no Brasil, né? De uns 3 ou 4 anos para cá, tem tomado uma proporção também muito grande. E, por conta disso, hoje as seguradoras estão tentando cada vez mais aperfeiçoar esse produto. Então, essa questão do prazo, ela é uma coisa que ainda tem sido bastante discutida, entre outros fatores, porque uma boa parte do seguro de DNO diz respeito a custo de defesa, né? Então, custo de defesa é uma coisa que ainda não está muito bem definida, né? Tem alguns clausulados que ainda não trazem isso muito certo, né? Então, em alguns casos aparece como qualquer procedimento investigatório, em alguns outros casos aparece como um processo administrativo ou um processo efetivamente aberto em face do diretor ou administrador. Então, essa questão eu vejo ainda como uma coisa que ainda está sendo discutida, porque nos casos em que o clausulado não traz perfeitamente definido como é que são esses custos de defesa, existe essa discussão de até que ponto um procedimento investigatório que não é formal, por exemplo, um depoimento, uma mera investigação, alguma coisa assim, que não é exatamente um processo, até que ponto isso formaliza o custo de defesa e estaria ou não coberto. E traz em que momento o segurado tem a obrigação de comunicar à seguradora que está passando por um processo de investigação criminal ou mesmo, às vezes,
na esfera administrativa, né? Então, isso é uma questão a ser também avaliada com calma, né? Até por conta, muitas vezes, da falta de clareza dos clausulados e do alcance das coberturas, né? Até aproveitando esse tema, o que eu tenho visto ultimamente, eu e o mercado, né? É que, por conta das operações, da Operação Lava Jato, muita coisa tem saído na mídia, às vezes com manchetes enormes, né? Do tipo assim, o banco tal está sendo investigado, então a empresa tal fez uma operação com a outra empresa tal que está sendo investigada pela Lava Jato. Então, por conta disso, até por temor de algumas empresas de repente terem questionada se vão ou não ter cobertura, por terem ou não avisado a seguradora no momento em que tiveram ciência ou notícia pela primeira vez de algum fato potencialmente danoso, da própria etc. mídia, né? Porque a mídia muitas vezes coloca, né, a notícia, às vezes antes do próprio segurado ter conhecimento então, de que está sofrendo, enfim. Então, esse momento já é um momento que o segurado deve comunicar à seguradora. Esse fato ainda não traz repercussão no âmbito da pólice, porque ainda não é um fato oficial, e sim é uma notícia divulgada na mídia. Quer dizer, isso vem agora com a Operação Lava Jato, é uma questão que tem se colocado. A preocupação que se vai ter no desenrolar aí, acho que o aspecto mais importante, até como já foi dito pela doutora Bárbara, é a questão do fato gerador, né? Qual vai ser o fato gerador? É a condenação penal? Qual vai ser a questão dos valores, identificação da conduta? Eu acho isso que vai muito definir essa questão de responsabilidades, de prescrição mais diretamente da Lava Jato, né? Pegando um gancho na arbitragem, de repente numa cláusula arbitral que as partes podem transigir até a regulação de sinistro de forma diferenciada dentro daquela cláusula arbitral, elas podem de repente definir o prazo prescricional para aquele contrato e a partir de quando tem afluência, de repente para a gente até acabar com certas discussões. Também, puxando um pouco para o assunto da arbitragem, sim. Eu acho que é bem interessante também. Na verdade, só em relação à prescrição, né, eu entendo, na verdade, que o prazo prescricional, por ser matéria de ordem pública, ele não poderia... Mas se você for se eles quiserem colocar um prazo maior, eu acho que há possibilidade. O que eu penso é que a gente teria que fazer uma distinção em que é a expectativa de sinistro e a comunicação, a forma como esse sinistro é comunicado e a sistemática que tem na apólice, do que é realmente o prazo prescricional para o exercício da pretensão do segurado em face da seguradora para obter, então, o pagamento da indenização. Então, são sistemáticas diferentes na apólice. Por ser, não sei se a doutora Adriana concorda comigo, mas eu entendo que o DNO, na verdade, ele tem natureza, né, o seguro de responsabilidade civil facultativa. Então, o prazo seria ano, né? E aí, o fato gerador, pegando o gancho aqui com o que o doutor Daniel falou, ele seria, então, o próprio código usa a expressão ou. Então, na verdade, a conjunção ou. Então, nós poderíamos entender que seria do momento em que ele teve a ciência ou do momento em que ele realmente precisou desembolsar aquele valor, né? Tanto que a gente tem alguns casos até na Operação Lava Jato que as seguradoras agora elas estão assim com muito receio em até liberar o valor para adiantamento das custas de defesa. Mas isso não impede que lá na frente esses custos sejam efetivamente pagas e sejam desembolsados e que não o fazendo, o segurado ainda terá, a partir daquele momento final, até um ano efetivamente para reembolso, né, na verdade. Exercer essa pretensão. Não haveria um adiantamento, mas sim um reembolso aos dispêndios daquele segurado. Até por conta disso, tem tido uma enxurrada praticamente de expectativas de sinistro aí. Então, com medo de ter isso questionado no futuro, muitas empresas acabam avisando o sinistro, ou então entrando com a expectativa de sinistro, sendo às vezes só um indício ou alguma coisa que poderia ser considerado um fato gerador. E o que a gente observa dessa controvérsia toda, no meu modo de ver, é que onde há lacuna, né, o judiciário, né, ele tende a, evidentemente, ele tem uma tarefa difícil, ele tem que interpretar, né, a melhor forma de aplicar o direito àquela situação onde a lei não dispõe de forma taxativa ou de forma específica. Mas eu acho que é importante a gente sempre, nessas decisões, a gente procurar avaliar a boa técnica da decisão, não apenas a solução pela solução, como, por exemplo, no caso do resseguro, né? Eu particularmente entendo que o prazo é trienal, pela própria natureza do contrato de resseguro, da relação da seguradora com o ressegurador. Se a gente imaginar essa definição, é o seguro do seguro, isso
peca pela falta de técnica. O contrato de resseguro não é o seguro do seguro. É uma questão muito mais complexa, é um contrato específico, com várias especificidades do ponto de vista de obrigações e direitos, é um contrato de natureza internacional, enfim, então ele não é o seguro do seguro. Isso é uma visão bastante leiga, digamos assim. Então, pela própria natureza do contrato de resseguro, eu entendo particularmente que é uma natureza de ressarcimento, em última instância, porque a seguradora realiza o pagamento, o ressegurador não realiza o pagamento direto ao segurado, mas sim apenas salvo exceções, né, no caso de uma insolvência de uma seguradora, mas a regra é a seguradora realiza o pagamento e busca administrativamente o ressarcimento de acordo com a cota de risco assumido por aquele ressegurador. Então, ele tem uma natureza de ressarcimento. Então, aplicar o prazo do segurado entre segurado e segurador ao ressegurador, no meu modo de ver, é uma distorção do texto legal. É uma aplicação que não preza pela melhor técnica. Né? Uma outra questão também que foi abordada aqui, que costuma dar bastante discussão, é a questão também da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como eu coloquei na primeira parte do debate. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a toda e qualquer relação de seguro. Né? Isso, inclusive, é uma crítica que nós fizemos, os membros da comissão, através de estudos, nós fizemos ao projeto de lei 3555, que é a lei de seguros, né, que pretende ser uma nova lei de seguros, em razão dele englobar, numa mesma situação, os grandes segurados, as grandes empresas multinacionais, empreiteiras, colocar na mesma situação que um pequeno segurado. Aquele que contrata um seguro de auto, aquele que contrata um seguro de vida, enfim, que muitas vezes não detém a necessária técnica, o necessário conhecimento para ter uma clareza do que tudo aquilo ali representa. Agora, as grandes empresas, as grandes corporações, efetivamente, como eu disse antes, elas conhecem muito mais o risco do que a própria seguradora. Então, não há uma relação de hipossuficiência e essa aplicação indiscriminada do Código de Defesa do Consumidor já passados mais de 20 anos, nosso código é de 90, eu acho que não faz mais sentido. Assim como não faz mais sentido também, em muitas decisões judiciais nós vemos um superprotecionismo ao segurado. É importante que a gente tenha em mente que as seguradoras e o seguro, eles têm uma função social muito relevante. Né? E muitas vezes uma negativa de pagamento, ela está ligada a essa função social, de não se poder pagar, né, toda e qualquer indenização, porque não está previsto, porque não foi aquele o risco que a seguradora assumiu, porque o segurado agravou o risco, porque o segurado não avisou a tempo. Então, muitas vezes, em nome de se fazer justiça, né, mais uma vez se perde aí o senso técnico e um senso da correta aplicação do direito a cada situação. Então, a gente tem que pensar no seguro como na sua função social e também no seu aspecto de coletividade, né, na questão do mutualismo. Todos os segurados contribuem, quando pagam o prêmio, para aquele fundo de onde saem as indenizações. Então, um pagamento indevido de uma indenização prejudica essa coletividade. Então, isso é importante a gente extrair um pouco dos debates anteriores. Também é importante a gente falar um pouquinho da Lava Jato. Nós vamos, acho que na segunda parte, voltar, porque é um tema que suscita bastante interesse e tem muita discussão em cima disso. Mas eu acho que a Operação Lava Jato vai ser um aprendizado, né, para o país como um todo, para os cidadãos, para as empresas e para o mercado segurador. Né? A gente vai ter na segunda parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do impacto desses contratos, dessas rescisões contratuais, dessas situações de recuperação judicial de grandes empresas para o mercado segurador, principalmente para o seguro-garantia, né, para o seguro de E&O, como nós vimos. Então, toda essa situação que hoje nós estamos vivendo é uma situação de aprendizado. Eu acho que o mercado vai se fortalecer com tudo isso, porque é como nós dizemos, cada sinistro, né, que ocorre no âmbito de uma apólice é um laboratório. Né? Num sinistro nós conseguimos aprender, nós conseguimos entender aquele risco a fundo. Muitas vezes se percebe que no momento em que a seguradora fez a subscrição daquele risco, ela deixou de avaliar determinados aspectos que no sinistro, numa análise mais profunda, do ponto de vista técnico e jurídico, através de uma regulação de sinistro feita com o apoio não só de técnicos, de engenheiros, de profissionais, mas também de advogados,
você consegue entender melhor aquele risco. Então, esse cenário hoje, eu acho que é um cenário um pouco sofrido, né, em razão da alta sinistralidade, são muito sinistros, principalmente no âmbito dos grandes riscos, das grandes empresas, das grandes empreiteiras, que estão aí nos jornais todos os dias, muitos contratos sendo rompidos, mas eu acho que esse cenário, num futuro aí de curto, médio prazo, a gente vai aprender muito com isso tudo. Então, vamos, na segunda parte, falar um pouquinho mais sobre a questão da arbitragem, vamos falar também um pouco mais sobre a questão da regulação do sinistro, da importância disso tudo. E eu também gostaria de dizer que a nossa revista, ela tem, além dos artigos que nós estamos discutindo aqui, mais 6 artigos muito interessantes, também elaborados por autores, todos advogados, bastante especializados. E eu recomendo a leitura, só para que a gente possa entender o que nós temos mais na nossa revista científica da Escola Superior de Advocacia. Nós vamos ter um capítulo sobre o contrato de seguro de pessoa, de autoria do Dr. Fabrício Ferrigueno Toledo de Oliveira, contratos de planos privados de assistência à saúde, os diferentes critérios de reajuste, do Dr. João Carlos Golizia, a nova lei de seguros no Reino Unido e os seguros empresariais, da doutora Kátia Puras, a boa-fé objetiva nas declarações prestadas pelo segurado, doutora Maria Leopoldina Vieira de Freitas é autora desse artigo. Um artigo sob o título Representantes de Seguro, Conceito e Aspectos Legais, do Dr. Rafael de Oliveira Pister. E o artigo Aspectos Jurídicos do Programa de Gerenciamento de Risco nos Contratos de Transporte, do Dr. Renato Silvano Taquerian. Então, eu recomendo a leitura. Pelo debate de hoje, vocês podem perceber que são realmente questões atuais e relevantes, e eu acho que vai ser bastante interessante para todos. Obrigada. Bom, estamos de volta, e a pedidos vamos retomar um pouquinho a questão da Lava Jato, que eu acho que realmente suscita muito interesse, está aí, está na mídia, está no dia a dia da gente. Então, doutora Adriana, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão dos impactos para o mercado. Você falou um pouco do D&O, que outras modalidades de seguro estão sendo impactadas pelas questões envolvendo a Lava Jato, as questões contratuais, as rupturas contratuais. Como é que isso está acontecendo? A Operação Lava Jato acabou influenciando o cenário político e econômico do Brasil como um todo, né? Essa questão do governo estar ou não sob investigação, estar ou não envolvido nesse esquema todo de lavagem de dinheiro, propinas e etc., isso causa um cenário de incerteza muito grande. Por conta disso, o que se tem observado é uma maior dificuldade, vamos dizer assim, no cumprimento de prazos contratuais. Então, uma das modalidades de seguro que acaba sendo muito afetada por essa questão do seguro garantia, da Operação Lava Jato, é o seguro garantia. Justamente porque ele tem, por finalidade, garantir o cumprimento dessas obrigações contratuais. Então, o que se tem visto com bastante frequência é, muitas vezes, atrasos, né, no cumprimento dessas obrigações e, às vezes, até rescisões de contratos. Então, o seguro-garantia, ele tem tido um índice de sinistralidade bem maior do que o normal, e muitas vezes essa sinistralidade muitas vezes nem se configura num sinistro propriamente dito. Muitas vezes as empresas acabam avisando, né, a expectativa de sinistro, isso causa todo um efeito para as seguradoras, né, em termos de provisionamento, em termos de organização, e isso muitas vezes acaba nem se configurando num sinistro. Então, o seguro-garantia tem crescido muito nesse cenário e tem sido muito questionado também por conta da Operação Lava Jato. Então, essa é uma das modalidades que também, como o D&O, que a gente já comentou aqui, tem tido bastante impacto aí por conta disso. E a gente observa até um efeito meio que de pirâmide, né? Porque seca a fonte lá em cima e aí todos os subcontratados também vão tendo as suas dificuldades e, via de regra, por sempre se tratar de empreendimentos de grande complexidade, grande vulto, todos têm um seguro-garantia e todos têm um impacto pelo inadimplemento de quem está em cima e vão avisando as respectivas seguradoras. Né? Eu acho que essa questão do seguro-garantia também, ela nos mostra, tem um outro aspecto disso, porque na medida em que você tem um contrato
de uma obra pública, setor público, né, que ele sofre uma baixa de performance, começa a ter atrasos de cronograma, principalmente a gente tem visto isso muito em obras do PAC, obras paralisadas, nós temos visto isso em obras relacionadas aí à Copa, né, que sofreram atrasos violentos, algumas não chegaram a ser concluídas no prazo. Então, o que a gente percebe também, além da questão da Lava Jato e do cenário de incerteza propriamente dito, é um mau planejamento muito grande dessas obras, né? Porque, veja bem, se você tem uma obra envolvendo milhões ou muitas vezes bilhões em valores e recursos públicos, né, e essas obras chegam num determinado momento, elas param, porque você não tem mais ali um fluxo de caixa adequado, ou porque os recursos se esgotam, o que você percebe? Além do fator que, evidentemente, está sendo investigado, de eventual corrupção, lavageira, você tem, no meu modo de ver, um planejamento muito ruim desses projetos todos, né? Porque ou se contava muito com o tal reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ou seja, você entra numa licitação, você participa de um leilão com um preço abaixo daquilo que seria viável para o contrato prosseguir até o final, contando que você vai conseguir, junto ao órgão que promoveu a licitação, o tal reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Como nesse cenário de insegurança, de incerteza, eu acho que isso não vem acontecendo mais como deveria acontecer, salvo as exceções em que a lei não permite efetivamente o reequilíbrio, mas isso é um pouco uma prática, né? Olha, agora tem um fato novo aqui, surgiu uma nova situação, houve uma alteração de projeto e vai-se no pleito junto ao órgão de reequilíbrio econômico-financeiro. Como isso não acontece mais com essa facilidade, a gente também está vendo muita obra sendo aí paralisada, e quando você vai observar, realmente é um problema de caixa, né? Você tem muitas empresas, muitos tomadores no garantia entrando em recuperação judicial, né? Você vê ali muitos até de menor porte, às vezes a gente observa, olha, esse contrato realmente foi o que fez a minha empresa entrar nessa situação de crise financeira. Então, isso também é uma outra questão que eu acho que a gente vai aprender muito com isso, e os grandes projetos, os grandes planejadores desses projetos, engenheiros, economistas, os empresários, vão ter que aprender a planejar melhor tudo isso, né? No meu modo de ver, se revela uma falta de planejamento muito grande, ou um planejamento que digamos aqui, não corresponde a uma realidade econômico-financeira daquele projeto. Então, a empresa quer participar, a empresa às vezes participa de um leilão, ganha vários leilões, a gente vê isso no setor de energia elétrica, a gente vê isso, e depois não tem condições de levar aquilo adiante. Então, onde é que está o erro disso tudo? Né? O erro está no planejamento, o erro está no edital, o erro está, os órgãos, quando planejam, enfim, abrir uma licitação ao leilão, eles estão planejando mal seus editais, estão avaliando mal, as empresas querem entrar de qualquer forma, porque depois sabem que vão ter a facilidade de um reequilíbrio. Enfim, isso tudo a gente tem que pensar e refletir bastante sobre esse cenário que a gente tem visto. Com certeza, até pegando esse gancho, né, a gente tem visto, inclusive, alguns editais exigirem certas coberturas no seguro-garantia que simplesmente as seguradoras não oferecem. E não oferecem porque elas não querem oferecer por questões comerciais, não oferecem por questões regulatórias, porque nós temos uma regulamentação SUSEP que determina o que o seguro-garantia pode ou não cobrir. Então, de fato, existe um problema ali na base, nas exigências desse contrato principal em relação à própria cobertura desses contratos de garantia, e até em razão desse aumento de sinistralidade, algumas seguradoras também não está mais tão fácil assim contratar o seguro-garantia. Para quem não sabe, para a emissão do seguro-garantia é necessária a emissão de um contrato de contra-garantia, e é esse contrato de contra-garantia que é celebrado entre o tomador e a seguradora, né? O tomador, para quem não tem familiaridade com a figura, é aquele que assume as obrigações perante o segurado. Então, se tem um segurado, por exemplo, um poder público, o tomador é aquele prestador de serviço do poder público. Para que a seguradora realmente possa pagar a indenização securitária
para aquele segurado, ela exige que o tomador, então, dê algumas garantias para que, na hipótese do sinistro, ela possa exigir. E aí, até por isso que existe a recuperação, nessas grandes empresas que estão em recuperação judicial, nunca se viu tantas seguradoras figurarem na lista de credores. habilitarem o seu crédito. Na verdade, o contra-garantia é uma exigência da seguradora para emitir a apólice. E, às vezes, muitas apólices. Às vezes, é uma garantia que determinado tomador, determinada empresa tem ali, uma garantia guarda-chuva para várias apólices até um determinado limite de acordo com a avaliação que é feita daquele tomador. Então, realmente, hoje a gente tem visto, tanto nas falências como nas recuperações judiciais, as seguradoras que indenizam o segurado depois terem que habilitar o seu crédito ali. Isso tem sido visto com mais frequência, não é, doutor Daniel? E eu acho que um movimento interessante que vai ser bom para a gente observar nos próximos anos até, mais especificamente relacionado à Lava Jato e a esses contratos de seguro-garantia, como é que as seguradoras vão encarar essa questão até da própria cobertura, né? Porque se tratando a Lava Jato de uma investigação dessa complexidade, de atos ilícitos, alguns até já comprovados judicialmente, se não todas, quase todas as maiores construtoras do Brasil, como é que as seguradoras vão entender a questão da cobertura, já que o próprio Código Civil fala da cobertura, o sinistro filiado a um ato ilícito não tem cobertura, e as condições do contrato de seguro-garantia também, que quando o sinistro decorre de atos e fatos, né, quando o sinistro deu em decorrência de um ato praticado pelo próprio segurado, também não tem cobertura. Então, acho que vai ser um movimento bastante interessante para se observar como que as seguradoras vão se portar diante disso. Porque muitas vezes, né, é o que o doutor Daniel colocou, a questão do ato ilícito. Nesses contratos todos, quando você percebe um desequilíbrio econômico-financeiro profundo, então um contrato que tinha um valor de orçamento, de preço X, esse orçamento ele é triplicado, quadriplicado, quer dizer, a seguradora fica numa posição, no seguinte sentido, agora eu vou pagar essa conta, quer dizer, o que aconteceu para esse contrato chegar a esse ponto de desequilíbrio? Né? Então, a seguradora, evidentemente, que para pagar, ela precisa estar cercada de segurança jurídica. Caso contrário, ela pode estar, entre aspas, participando ou colocando valores de uma indenização num cenário que pode estar ali, ter situações de ilicitude. Na Lava Jato, isso é bastante presente, é uma situação que as seguradoras, evidentemente, têm que tomar muito cuidado ao regular o sinistro, que até é o tema do artigo do Dr. Daniel, e eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade, né, que as seguradoras têm para regular um sinistro nesses casos em que há uma situação de eventual lavagem de dinheiro, de corrupção, porque o desequilíbrio do contrato, o que levou aquele contrato a ser rescindido ou ser paralisado, pode estar diretamente ligado a isso. Uhum. A falta de planejamento, como eu coloquei, mas também a uma situação também de propina e de tudo isso. Então, qual que é a dificuldade? Assim, como é que seguradoras devem atuar nesses casos, no seu modo de ver, doutor Daniel? Primeiro, você tem a própria investigação que já vem sendo levada a efeito pelo Ministério Público. Então, acho que isso daí vai servir mais do que prova suficiente, eventualmente, para você comprovar o seu entendimento de eventualmente negar uma cobertura. Como a doutora Débora mesmo disse, você tem todo um planejamento que é feito antes de todas as obras, você tem lá o cronograma físico-financeiro, então a questão é você identificar por que essa obra saiu dessa curva, por que não acompanhou esse cronograma. Claro que toda obra grande, ela sofre algumas variações e aí elas passam por um reequilíbrio econômico, enfim, isso é normal de um empreendimento grande. Mas não nessa repercussão exatamente que a gente está vendo na Lava Jato, que, como eu falei, é mais ou menos um processo de pirâmide mesmo, está derrubando todo mundo envolvido, desde quem está lá em cima até os subcontratados menores. E qual que é basicamente, doutor Daniel, o procedimento numa regulação de sinistro desses grandes riscos, dessas grandes obras? Como é que acontece normalmente? Tudo tem início com um aviso do sinistro ou a comunicação da expectativa de sinistro, né? Que especificamente no caso do seguro-garantia, nós temos essas duas situações distintas, que você primeiro tem a expectativa de sinistro, que é quando você tem indícios de que um sinistro está em vias de ocorrer, e você tem o aviso de sinistro efetivamente dizendo que é quando você já tem a caracterização do sinistro, que aí seria o risco coberto, né? O risco é aquele evento futuro incerto, e aí o sinistro é quando você tem o risco coberto.
Mas nessas proporções dessas empresas, as regulações de sinistro elas são muito complexas, né? Você tem uma regulamentação da própria SUSEP, né, que é o órgão que regulamenta o mercado securitário, segurador. Ele estabelece prazo de 30 dias para você regular e liquidar um sinistro. Mas, por exemplo, num caso desse da Lava Jato, é óbvio que esse prazo não vai conseguir ser respeitado, porque você tem uma série de circunstâncias que têm que ser avaliadas, você tem questões técnicas de alta complexidade, questões técnicas de várias especialidades, engenharia civil, com mecânica, com eu diria que funciona quase como uma pequena arbitragem, né? Porque, na verdade, no garantia você tem 3 partes. Você tem a seguradora, o segurado e o tomador. Então, evidentemente, você tem que ouvir a todos, né? Você tem que, muitas vezes, que reunir uma grande complexidade, um grande volume de documentos técnicos. Você trabalha, normalmente, junto com uma equipe técnica especializada naquele risco. Então, se é um risco de engenharia de petróleo, tem que ser um engenheiro especializado em petróleo. Se é um risco de engenharia ligado à ferrovia, você tem que ter, se é uma hidrelétrica, então você tem que unir, né, no meu modo de ver, essa expertise jurídica e técnica. Sem dúvida. Né? Então, tem que ter também tem que ter uma colaboração e uma transparência de todos, porque ninguém está ali para pagar ou para negar, não se tem essa ideia pré-concebida. Você tem que tomar uma decisão, né, com segurança, não é isso? Exatamente, porque a regulação de sinistro, efetivamente, assim, a bem desenvolvida, ela prima pela imparcialidade. Você dá o mesmo direito de manifestação, de atuação, tanto especificamente no seguro-garantia, né? Mas se não fosse, você dá o mesmo direito para o tomador, para o segurado, para atuarem, para intervirem quando necessário. Porque se você não tem essa atuação, para você ter um resultado seguro, imparcial, você não dá a segurança que a seguradora precisa. Então você vai ter uma falsa ilusão de que você está dando a segurança, sem trocadilho, para a seguradora. Porque, eventualmente, quando isso vier a ser questionado, ainda que administrativa ou principalmente judicialmente falando, se você não teve essa atuação escorreita, todos os vícios do seu procedimento vão aparecer e aí vai mostrar a fragilidade do seu trabalho. Sim. Na verdade, a assessoria, nesse caso, a assessoria jurídica é bastante relevante, né? Até como eu já tinha mencionado na introdução do artigo, eu até como já atuei em seguradoras também, o que as seguradoras elas se preocupam muito, e até pela própria natureza delas, é pela parte técnica, da cobertura, questão das cláusulas, enfim. Mas elas não têm a vivência que um profissional do direito tem no aspecto legal. Como é que o judiciário entende determinada questão, como é que ele interpreta determinada cláusula. Então, você, prestando essa assessoria jurídica, você consegue fazer com que a seguradora tenha essa preocupação. Olha, você está eventualmente negando esse sinistro por conta dessa cláusula, mas a gente precisa estabelecer os requisitos para que a gente possa convencer o julgador de que essa cláusula é justa. No garantia, especificamente, você tem ainda uma outra questão, que no momento em que você indeniza, você tem que buscar o ressarcimento junto ao tomador. Entre aspas, ele funciona quase como uma fiança. Né? Então, a seguradora se compromete a pagar, paga naquele primeiro momento, se o tomador não o fizer, né? Ela não é a principal devedora, ela é evidentemente uma garantidora, e aí ela vai buscar, através desse contragarantia, o seu ressarcimento. E se ela não tiver muito certa do que ela fez, com bastante segurança técnica e jurídica, simplesmente o tomador vai dizer, você pagou errado. Né? Então, é muito delicado no seguro-garantia a questão da regulação do sinistro. Uma regulação bem feita, ela implica assim, num sucesso, tanto do ponto de vista de todas as partes saírem satisfeitas e entenderem o que aconteceu naquele risco, naquela materialização daquele risco, naquele evento, enfim, seja ele em que modalidade for. Então, isso é bastante relevante nesse sentido. Trazer a segurança, inclusive para que a seguradora busque o seu ressarcimento e sem grandes questionamentos por parte do tomador do seguro. Muitas vezes o tomador tem a consciência de que, terminado o processo, feito todas as provas técnicas, ele sabe que se ele judicializar essa questão, ele vai estar bastante fragilizado.
Então é preferível muitas vezes fazer um acordo com a seguradora para ressarcir, de acordo com as circunstâncias, enfim, do que judicializar, sabendo que ele vai levar ao judiciário uma questão às vezes de valor vultoso, com todos os riscos envolvidos, com uma chance muito alta dele ter uma improcedência no seu pleito. Então é bastante, eu concordo que para ser discutido em arbitragem, né? Sim. Que você teria especificidade, um árbitro com a especialidade, com conhecimento do assunto, para julgar, apreciar, e a agilidade também na decisão disso, que no judiciário a gente sabe que vai levar 5 a 10 anos, e já na arbitragem a gente sabe que é um processo bem mais célere e mais ágil. Exatamente, né? Você conta, na verdade, os árbitros normalmente eleitos, que não necessariamente são advogados, podem ser engenheiros, podem ser, enfim, de várias naturezas, químicos, dependendo do tipo de sinistro que se está tratando, eles têm muito mais condições técnicas, às vezes, do que um perito nomeado, e nós como advogados sabemos disso. Muitas vezes o perito é nomeado, mas ele não detém a necessária expertise e às vezes há uma certa relutância do próprio juiz pela confiança que deposita naquele profissional em alterar, em mudar. Você tem às vezes que discutir, levar a questão até os tribunais superiores para poder dizer, olha, esse perito não vai fazer um bom trabalho aqui, ele não conhece essa matéria a fundo. Então você está falando às vezes de uma obra de engenharia, de uma hidrelétrica, onde você precisa ter conhecimentos profundos, por exemplo, de matéria hidráulica, ou seja, e aí o perito é um engenheiro da área sanitária ou da área, enfim, não tem a expertise necessária. Então, na arbitragem, né, doutora Milena, isso é diferente. E às vezes as provas, elas urgem, né, que a gente utilize as provas que elas podem se perecer. Então, também a arbitragem agiliza isso, porque ela é mais rápida, mais ágil, enquanto no processo judicial você pode estar discutindo ainda se aquele perito é que vai fazer as provas ou não. Na arbitragem você já estaria analisando aquelas provas que podem vir a perecer. Sim. Só para... Desculpa, não, pode falar. por favor. Eu acho que a arbitragem, certamente, ela é a gente pode contar nos dedos, né, hoje, quantas arbitragens que a gente tem efetivamente no Brasil que tratam de seguros e resseguros. Realmente a gente tem ainda a cultura jurídica, a mesma cultura do litígio. E, de fato, é muito importante a arbitragem, principalmente para dirimir questões de grandes riscos. Né? Não só pela celeridade, mas principalmente em razão dessa especificidade, seja em relação ao seguro e, muitas vezes, a questão do ressegurador, que necessariamente está envolvido nessas operações de grandes riscos, e de todos os profissionais que participam disso. E até somando a questão da regulação do sinistro, da importância, né? Nós fazemos nesse mercado, a gente, enfim, atua também com muita regulação de sinistro, e nessa parte uma questão que é muito positiva, durante a regulação a gente vê que deu um problema, porque é óbvio, teve o sinistro. E aí você começa também a atuar um pouco no preventivo, para evitar, não o sinistro, mas evitar que aquele sinistro ele demore tanto para ser regulado, que ele tenha tantas discussões. Então hoje o que nós vemos é muitas cláusulas, muitos problemas em relação à interpretação. E às vezes, se os produtos eles tiverem cláusulas mais definidas, questões, a própria cláusula de definições da pólice, exclusões mais claras, isso tudo de forma preventiva, talvez quando o sinistro ocorrer numa regulação, isso também facilitaria, e aí evitando assim que isso também chegasse, seja num judiciário ou seja até numa arbitragem, né? Sim. Só para ilustrar um pouco melhor a questão da regulação, porque a gente fica falando em hipóteses, seguro-garantia, mas a gente tem um exemplo muito claro de um sinistro que a regulação vai ser um absurdo de complexidade, que é a quebra das barreiras lá na cidade de Mariana. Então você imagine em quantas frentes de atuação uma regulação de sinistro. A gente já vê, inclusive, na mídia, que esse parece que é o maior sinistro, que vai ter a maior indenização na história do Brasil. A pólice de mais de 1 bilhão. Então, quantas frentes de atuação vai ter que ter essa regulação? Na modalidade de responsabilidade civil, né? Sim. Porque não era uma obra em andamento, então você não tinha mais o risco de engenharia, sim, né? mas e o risco ambiental também. Também, disso, você né? tem que a suspeita de que você tem a suspeita de que as barragens foram destruídas por conta de tremores de terra, então vai ter que já começa por aí esse estudo para saber, é um caso fortuito, é força maior, tem cobertura, não tem. Então você tem a questão do dano ambiental, a gente ficou sabendo já que essa lama toda chegou à cidade, acho que de Rio Doce, que é a 90 quilômetros de Mariana, que já o rio também já está impraticável. Então é uma série de circunstâncias que
a regulação de sinistro vai ter que resolver, senão não vai conseguir chegar num número, né? Que nunca você vai conseguir regular um sinistro esse caso em 30 dias, imagina, né? Não, é muito complexo. Veja bem, eu vejo esse prazo da SUSEP de 30 dias, embora evidentemente a SUSEP seja o órgão regulador mas eu vejo como um prazo indicativo, um prazo para sinistro de menor complexidade. Nos grandes riscos, no meu modo de ver, ele não se aplica. Ele não tem como se aplicar, porque não se pode, em nome da celeridade, você fazer um processo de regulação de qualquer jeito. Numa obra desse porte, por exemplo, é evidente que, enquanto o segurado não entrega todos os documentos, esse prazo ele fica suspenso, enfim. Mas isso não resolve a questão, porque é muito complexo. Quem trabalha, quem atua com isso, sabe o grau de complexidade. Às vezes você pode demorar 3, 4, 6 meses. A questão, aquele sinistro que nós tivemos, que envolveu um risco de engenharia da linha 4 do metrô, foi um case, né? Porque envolveu ali uma série de estudos geológicos, de engenharia, para se chegar à causa, né, efetiva daquele sinistro, para saber se essa causa está ou não coberta pela apólice, porque a apólice não cobre todo e qualquer risco, né? Há uma prerrogativa da seguradora de assumir determinados riscos. Então, você tem um risco ali que você sabe que há uma alta sinistralidade, que é um risco intrínseco àquele tipo de obra, a seguradora pode declinar esse como outros riscos. As apólices têm coberturas e têm exclusões. Então, ela tem que trabalhar junto com os envolvidos na apuração disso. Aquele sinistro efetivamente foi um grande laboratório para todos do ponto de vista na apólice modalidade de risco de engenharia. Nesse caso das barragens, não havia mais obra, mas aí no âmbito da responsabilidade civil, danos ambientais, eventualmente, a gente não sabe se tinha apólice para isso, mas a atividade em si demanda, né, uma apólice dessa natureza. Então, como eu falei, a gente aprende sempre, infelizmente, né, por conta do sinistro e de todas as vidas perdidas e de todo o desastre que isso trouxe, mas as seguradoras aprendem muito, né, e todos os envolvidos quando acontecem essas situações, do ponto de vista, inclusive, de prevenção. Né, de prevenção desses riscos, né, porque muitas vezes no Brasil as obras, às vezes você para baratear o custo de uma obra, você usa aquele limite, tudo bem, dentro da técnica, mas dentro da técnica você usa o limite mínimo de segurança, quando deveria ser o contrário, deveria sempre se precaver e usar o limite máximo. E no máximo do ponto de vista de segurança, principalmente numa obra dessa, num empreendimento desse tipo, que envolve ali uma série de comunidades em volta e meio ambiente, enfim. Então, eu acho que essa mentalidade também acaba ajudando. Não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre esse caso, até porque não conheço, mas eu acho que também essa mentalidade de baratear custos também acaba, a gente vê na prática, quando você vai buscar as causas de um sinistro em sede de regulação, muitas vezes está aí a raiz do problema. O barato sai caro, né? Exatamente. Uma economia porca, né? Exatamente. E ainda sobre a questão da regulação de sinistro, nós temos tido algumas experiências no escritório, nas regulações em que nós atuamos. As seguradoras, elas têm, como é que eu posso dizer, depositado tanta segurança no trabalho, quando ele é bem feito, que em alguns casos nós temos até já ajuizado algumas ações para suspender a exigibilidade de apólices. Então, quando você dá essa segurança, quando você faz um trabalho bem feito e você dá essa segurança para a seguradora, para ela não correr o risco de indevidamente ser acionada pela segurada, você já leva os seus elementos, todos os seus argumentos e as suas conclusões para o Poder Judiciário e pede a suspensão, ou às vezes até a própria já pede a declaração da negativa de cobertura. Porque aí você não fica refém do segurado aguardando para que ele venha executar a garantia. Sim, o êxito, né, de algumas medidas nesse sentido, principalmente com relação a prazo, para que a seguradora não fique numa situação de mora e das consequências da mora, se você considerar esse prazo de 30 dias, quando você demonstra para o judiciário a complexidade daquele sinistro, quando você demonstra que é necessário se fazer um bom trabalho para se chegar a uma decisão acertada, normalmente o judiciário entende e dá aquela tutela pedida para suspender, então, aquele prazo e para que a seguradora possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Né? Então, isso acontece também quando o sinistro está vinculado a algum procedimento criminal, né, doutora?
Sim. Isso daí também a gente consegue. No caso de fraude. Sim. E Acho que é bem nessas interessante regras... essa medida do escritório, porque também hoje a gente conhecendo o judiciário, infelizmente o judiciário tem uma imagem que seguradora só nega, né? E não que tenha interesse de fazer uma boa regulação e pagar o que é devido e corretamente até para a gente não prejudicar o mútuo que são os outros segurados. Exatamente. Então quando você procura, parte da iniciativa da seguradora procurar o judiciário, mostrar que ela quer fazer um bom trabalho, eu acho que isso também ajuda a tentar melhorar a imagem do mercado segurador perante o judiciário. Exatamente, com transparência. Eu Boa acho fé. que as seguradoras devem cada vez mais se pautar pela transparência, até para que esta visão que muitos têm da seguradora como a vilã, porque muitas vezes chega no judiciário aquilo que a seguradora não paga. Mas os milhões e bilhões de indenizações que são pagas, o judiciário muitas vezes não tem conhecimento. Então chega a parte ruim de uma eventual negativa de cobertura para um segurado que não necessariamente tinha esse direito. Então fica essa visão o seguinte: a seguradora tem o poder econômico, nega, enfim, e não é assim que funciona. Essa visão muda quando a seguradora ela atua de forma transparente e proativa. Então, se ela precisa de um maior prazo para regular o sinistro, ela vai ao judiciário, demonstra de forma plausível, eu preciso fazer uma prova técnica, eu preciso regular, eu não tenho como ficar exposta aos efeitos da mora e suas consequências, uma consequência de responsabilidade extracontratual, muitas vezes, de lucros cessantes, que nem está coberto pela pólice, mas a demora pode levar a isso. Então, quando a seguradora tem esse tipo de atuação, ela não se recolhe, não se encolhe, mas se coloca da forma correta diante daquele caso, eu acho que é bastante positivo, né? O judiciário começar a entender como é que funciona. Parece que já começou, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha que já começou há algum tempo pelo mercado segurador. A gente tem presenciado algumas seguradoras do mercado já com essa atitude. E a gente sente dos magistrados que a gente tem contato que começou a melhorar um pouco a imagem do mercado e nem sempre achar que ele é o vilão. Porque, infelizmente, também tem o outro lado que é vilão, né? Sim, e muitas vezes, ainda no âmbito do artigo do Dr. Daniel, que trata da regulação, quando a regulação ela é bem feita, ela é bem conduzida, com transparência, o que você percebe é que a seguradora às vezes funciona no garantia, principalmente como uma mediadora. Ela consegue fazer com que as partes, com a intervenção dela para dizer, eu estou aqui para a solução que vier, se eu tiver responsabilidade, eu vou arcar, mas vamos tentar compor, vamos tentar mediar. Esse é um papel muito importante que a seguradora exerce nos grandes riscos, quando ela está bem assessorada, no sentido de tentar funcionar como uma mediadora daquela situação. E muitas vezes com êxito, né? Na nossa vida profissional, a gente tem exemplos de casos em que a seguradora atuou de forma exemplar e conseguiu conciliar todos os interesses. Né, porque as partes às vezes, já estão num momento de desgaste, de estresse do ponto de vista de contratual, e a intervenção de um terceiro que está ali para mediar, para ajudar, é bastante saudável. Então, acho que a regulação também, quando bem conduzida, eu acho que ela também traz esse aspecto. Né? E não só quando você opina pelo pagamento, né, não poucas das vezes a negativa, a gente teve algumas situações que a negativa o próprio segurado concordou, que mostra que o trabalho foi bem desenvolvido, que ele teve a oportunidade de atuar de maneira plena, assim como o tomador. Então, ele nem se deu ao trabalho de questionar aquela decisão, porque ele atuou junto, ele participou daquela decisão. Então, ele nem teria motivos, na verdade, para questionar isso, eventualmente, em esfera judicial. Sim. Aliás, na verdade, quem conhece o sinistro é o segurado. Então, muitas vezes, pedem-se relatórios, né, para o segurado, para profissionais que trabalham junto com o segurado, encaminhar para os profissionais que trabalham com a seguradora, e aí sim, de forma que a seguradora consiga, né, conciliar esses profissionais que estão com o segurado e com os dela, para aí sim emitir um parecer final. Sim, e nessa modalidade específica, né, que é o garantia, tem que ficar claro que a seguradora ela cobre o eventual inadimplemento do tomador, né? E se o segurado contribuiu para aquilo de forma decisiva, contribuiu de forma preponderante através de ações ou omissões, esse risco não está coberto pelo seguro-garantia, né? Então, isso é importante ficar claro, porque até nessas questões
da Operação Lava Jato, onde a gente vê grandes desvios, né, do fluxo financeiro do contrato. Muitas vezes os fluxos são invertidos, muitas vezes há uma certa confusão entre um contrato aqui, outro contrato ali, compensações. Essa, digamos, bagunça financeira, muitas vezes propiciada pelo próprio segurado, junto com o tomador. A seguradora, quando ela faz a subscrição do risco, ela avalia aquele fluxo, aquele cronograma. Se há uma grande distorção, uma grande alteração disso, quanto o segurado foi conivente com isso? Né? A gente tem obras aí que subcontratadas, em alguns casos, aí, por órgãos públicos, em que há um desvio, como eu falei, 3, 4 vezes o valor do orçamento original. Quem foi o responsável por tudo isso? Quem aprovou tudo isso? Não foi esse o risco que a seguradora assumiu, né? Então, tem todas essas questões, né, que tornam esse trabalho até bastante enriquecedor para quem atua, né, na regulação, porque você envolve questões de direito público, direito administrativo, envolve um pouco das questões técnicas de engenharia. Então, o advogado que atua nessa área, ele acaba, evidentemente, conhecendo um pouco de tudo isso, né? É primordial, aliás, a regulação de sinistro, eu acho que é o ponto primordial de qualquer sinistro, né? Ela é a parte central. Né? Tem um outro aspecto que eu gostaria só de falar brevemente ainda da regulação, a questão da importância que ela tem, inclusive no aspecto financeiro para as seguradoras. Porque na medida em que você já inicia a regulação de um sinistro, até a doutora Milena pode falar dessa questão por trabalhar em seguradora, de você já noticiar para a seguradora o risco que ela corre. O risco que ela corre e que valores ela provavelmente terá que poder provisionar sim, ou não provisionar. De repente ela tem um valor que está provisionado. Acima, que você, ela pode baixar. Exatamente, fica com valores mobilizados indevidamente, ou de repente ela é pega de surpresa. Agora eu tenho que provisionar 3 milhões, por que eu não fiquei sabendo disso antes? Isso tem um impacto muito grande. Sim, e é um impacto em toda a seguradora, né? Não é só num aspecto. Tem, então porque muitas vezes a seguradora ela começa a acompanhar aquele sinistro antes mesmo dele ser noticiado, né? Então, quantas vezes a gente não é consultado, olha, principalmente com sinistros, questões públicas, olha, acho que está com um problema nesse contrato, como que está isso, vamos tentar avaliar, vai dar ou não o sinistro, né? Porque às vezes a gente tem essa diferença mesmo do que é o sinistro em si, que é o inadimplemento do tomador, e aquilo que é a expectativa de. E aí a seguradora tem uma preocupação muito grande em relação àquilo que pode vir a ser um sinistro, justamente por conta dessa questão da saúde financeira. Qual é o potencial daquele aviso de expectativa se transformar num sinistro efetivo? Às vezes a seguradora ela descobre até antes, ela acompanha o empreendimento, ela acompanha a obra, então ela tem um profissional que pega todas, vamos dizer, numa obra de civil, por exemplo, você tem todas as medições, então ela identifica um desvio nessa medição, ela já começa a atuar. Opa, por que teve esse desvio? O que está sendo feito? Um monitoramento. O que está sendo feito para compensar esse desvio? Para justamente evitar que se torne um sinistro. Esse monitoramento do risco, né, embora muitas vezes ele seja dispendioso, ele tenha um custo ali agregado tal para a seguradora, mas ele é muito relevante, né? A seguradora acompanhar, principalmente esses riscos relevantes, essas grandes obras, seja através de vistorias periódicas no local das obras, seja através do envio de relatórios periódicos, né? Ela deve acompanhar isso, porque muitas vezes nada está acontecendo ali, a seguradora é a última a saber. Né? Então, como eu falei, ela tem a possibilidade, como ela participa daquele risco, daquele projeto, ela é uma garantidora daquele projeto, ela tem a prerrogativa de, nos momentos oportunos, intervir, fiscalizar, porque ela está participando daquilo. Se aquilo não der certo, ela vai sofrer uma repercussão financeira, jurídica. Então, ela não só pode, como deve, no meu modo de ver, monitorar esse risco, principalmente quando a gente está falando de grandes riscos, né, doutora Milena? E ainda também, não só o controle da seguradora, mas também do ressegurador, que muitas vezes, por conta de cláusulas de claims control, precisa acompanhar. E aí a gente entra até numa outra discussão de até que ponto, né, tem um relacionamento direto, porque muitas vezes o segurado até por conta desse acompanhamento do ressegurador nesses sinistros, acaba entendendo que o ressegurador no fim é quem vai pagar a conta, então ele então que poderia responder diretamente por isso. Sim. Então são diversas questões que há um impacto bem lembrado no resseguro, porque se a seguradora não faz a sua lição de casa de acompanhar e monitorar, inclusive subsidiar o ressegurador, que muitas vezes tem uma parcela elevada
tomada desse risco com essas informações, ao final o ressegurador também pode dizer, olha, eu deixei nas suas mãos e o que você fez, né? Como é que você monitorou esse risco? Você, né, guardadas as proporções, a mesma coisa do segurado que também não toma as medidas necessárias para minimizar o risco. A seguradora pode intervir e tentar minimizar e também tem o dever de informar, né? Então o dever de informação da seguradora para o ressegurador também costuma dar muita confusão, como se diz, acaba indo às vezes parar em arbitragens, né? Que até é uma pergunta que eu te faço, Milena, como é que está a questão das arbitragens entre segurador e ressegurador? Infelizmente no Brasil ainda essa cultura não existe muito, a gente não ouve muito falar assim realmente que os conflitos tenham sido resolvidos por arbitragem. A cultura no Brasil ainda não está desenvolvida como é fora do Brasil, como no exterior. Né? Eu acho que desde 2007, quando acabou o monopólio do IRB no Brasil e que o mercado ressegurador internacional pôde entrar no Brasil, eu acho que isso ajudou um pouco. Houve uma quebra, um pouco da resistência que a gente tinha e começou-se a ouvir falar mais em arbitragem no Brasil, coisa que a gente não ouvia no passado. Até porque o Código Civil, o Código de Processo Civil não previam a cláusula arbitral, compromisso arbitral. Então não se tinha esse costume. Ainda não tem essa cultura, mas eu acho que para os grandes riscos, ele é inclusive uma economia tanto para os empresários quanto para o mercado segurador, porque ele é mais célere. Então, ele economizando tempo, ele também consegue economizar o que pode se despender no pagamento de indenização. Eu acho que muitas vezes, nós mesmo nas apólices de grandes riscos, nós não costumamos ver cláusulas de arbitragem, mediação, talvez como uma fase inicial e depois a arbitragem, se não for... eu acho que, primeiro, passa por uma questão de cultura mesmo, né, do brasileiro, mas também passa por uma questão dos custos, né? Ele é mais custoso dependendo do que o judiciário. do valor envolvido e de quem... A arbitragem realmente ela costuma ter um custo elevado. Ela não é para qualquer, para qualquer caso, para qualquer situação. Ela deve ser usada realmente onde ela tem uma proporcionalidade, né, entre o que se vai gastar. Num seguro de automóvel é impensável a gente pensar numa cláusula arbitral. Mas na mediação sim, né? Sim, a mediação, bom, o novo Código de Processo Civil também já está vindo com a ideia da mediação, mas a arbitragem ainda acho que a gente ainda está com o pé no freio, né? Acho que a arbitragem ainda não está muito assim, exatamente pelo custo também. Mas né? esse custo, que é o na maior... verdade, eu acho que ele tem que ser realmente tem que se pensar bem sobre esse custo, porque o custo de você ficar 5, 6, 8, 10 anos no judiciário pode ser mais alto do ponto de vista de provisionamento, que as seguradoras têm que manter suas reservas, do ponto de vista de profissionais envolvidos e de honorários e de custos, o risco de uma sucumbência num processo desse valor. Então, esse custo é uma visão, no meu modo de ver, um pouco imediatista nos grandes riscos, porque eu acho que você ficar 10 anos litigando com todos os ônus decorrentes disso e as incertezas, inseguranças... Fora a imagem e o desgaste, né? Exatamente. Eu acho que isso virou um pouco mito, que a arbitragem é cara, mas há que se colocar no papel, se fazer um estudo realmente do ponto de vista de economicidade, em termos de tempo de uma arbitragem versus o tempo do judiciário. Hoje nós temos os juros, né, de 1% ao mês, que uma demanda no judiciário começa com um valor, quando você vai ver lá na ponta, enfim... E com a inflação do jeito que está nesse momento, então eu acho que é uma questão também de se mudar a cultura, mas essa mudança de cultura passa por um estudo um pouco mais sério com relação a isso, né? Eu acho que... Desculpa, Milena, na parte da própria elaboração do clausulado, porque a gente teve em arbitragem caso emblemático, né? Não sei se você vai falar mais sobre ele, o caso Giral, mas que nós temos, que foi uma discussão grande, que daí realmente acendeu até a lâmpada vermelha ali para as seguradoras pensarem até que ponto, que a gente vê em algumas apólices, a previsão da arbitragem, mas justamente porque na lei de arbitragem prevê que quando há contrato de adesão, a cláusula de arbitragem ela precisa estar assinada em separado. Então não adianta ter uma condição geral que preveja a arbitragem se não tiver o ok, né, ou realmente a concordância expressa ali do segurado em relação a essa forma eu ia falar em seguida. Foi transmissão de pensamento. Eu ia falar exatamente isso, porque no Brasil a gente tem esse entrave. Eu não posso, ele é o de adesão, eu não posso colocar. Eu tenho que fazer um aditivo, uma cláusula particular. Mas os grandes riscos de adesão, eu particularmente, embora você tenha um clausulado que é relativamente padronizado, mas assim não há uma hipossuficiência de quem contrata. Eu discordo
de você, eu sei que muitos defendem isso, no sentido de se dizer que o grande segurador é um hipossuficiente técnico, porque a gente tem que pensar, né, em que medida ele é hipossuficiente. Né? Eu concordo com você, mas para eu me resguardar até perante a discussão no judiciário ou a validade, né, da arbitragem, é melhor colocar, eu acho que é melhor a seguradora se prevenir com o cliente e fazer realmente uma cláusula particular onde o segurado coloca que ele tem intenção. Isso você pode fazer em qualquer tempo, né? Você tem a condição, depois do contrato em vigência, você pode fazer câmara arbitral e já colocar ali como todas as regras, até definir um árbitro. Eu concordo, né, que é uma segurança, mas assim, tecnicamente entendo que existe essa discussão em relação à natureza do contrato de seguro, mas novamente, né, não se confunde aqui a adesão, porque a adesão, inclusive, ela está prevista no Código Civil, âmbito, relação privada, com a questão da hipossuficiência, que é o contrato de consumo. Então, grandes riscos realmente não é consumo, mas é a questão da adesão regulada na parte do Código Civil mesmo, né? E aí, por conta disso, eu acho que é a recomendação de colocar a cláusula em separado. Da questão do clausulado, né? O clausulado, quando ele é bem definido, quando você tem ali o que vai reger, porque você vê muita cláusula vazia, essas cláusulas vazias, esse contrato será, em caso de litígio, será resolvido por arbitragem, é uma cláusula realmente que tende a dar conflito, né? Principalmente porque, nesse sentido, eu concordo, o segurado ele não assina, e a arbitragem, ela é uma manifestação de vontade expressa, né? E deve estar documentada, enfim, para que você participe de uma arbitragem, isso tem que estar muito claro. Então, a forma de redigir esse clausulado e a forma, talvez, de redigir um compromisso arbitral paralelo entre seguradora e segurado é que faz toda a diferença. Essas cláusulas vazias, essas cláusulas mal redigidas é que costumam dar a discussão, né? Dar a margem para o segurado dizer não aderir a essa arbitragem, não é assim que funciona. Então, eu acho que passa muito pela questão de como o clausulado está redigido, né? Mais do que isso, geralmente tem arbitragem no contrato de resseguro. E aí sempre tem esse conflito de até que ponto isso vai vincular ou não o segurado, né? Seguradores, eles começam a exigir das seguradoras que tenha a cláusula arbitral no contrato de resseguro com seguradora e, consequentemente, de seguradora com a empresa segurada, com o segurado. Porque nesse aspecto, a gente considerando que o contrato de resseguro muitas vezes envolve uma empresa que é internacional ou usos e costumes muito mais internacionais do que o próprio seguro, né? Na verdade, então, para quem está contratando aqui no Brasil, há uma insegurança muito grande do ponto de vista como é que é essa legislação, como é que é a questão do processo civil, enfim, então para a empresa estrangeira é muito mais confortável se ela tiver um problema, se ela surgir algum tipo de controvérsia, ela resolver em sede arbitral, porque você pode em arbitragem eleger a legislação. Então, não necessariamente vai ser a brasileira, você pode usar muito mais usos e costumes do mercado, você pode usar a legislação britânica, você pode definir as regras, inclusive, daquela regulação do próprio sinistro, de como ele vai ser feito. Então, isso traz um conforto para quem é de fora, para os resseguradores estrangeiros, que são a maioria. Óbvio que nós temos hoje, acho que mais de 100 resseguradores já locais e bastante acostumados com o mercado, mas a questão efetivamente de lidar com a legislação e com o judiciário e com a demora do judiciário e também a questão de confidencialidade do negócio de resseguro também é muito importante, porque a arbitragem ela tem a confidencialidade, traz esse outro benefício que é a confidencialidade. Então, o que está sendo discutido ali, que muitas vezes envolvem questões estratégicas das companhias seguradoras e dos resseguradores, não vem a público. Né? Muitas vezes, por isso também a gente não tem a ideia exata, a noção de quanto isso está sendo usado ou não, embora acho que as câmaras divulguem em volume. Outra coisa é a efetividade da decisão arbitral, né? Coisa que você nem sempre você encontra isso no judiciário. Ela tem uma efetividade muito mais rápida e muito mais ágil do que mais efetiva do que a gente tem no judiciário. Você consegue que ela seja realmente cumprida. Né? E se ela for condenatória, ela também tem caráter de título executivo. Sim, é um título executivo. Em alguns casos surge alguma dificuldade para a seguradora, eu diria que principalmente no seguro-garantia, em que tomador e o segurado vão para uma arbitragem para discutir aquela relação contratual. E a seguradora, muitas vezes, ela fica de fora da arbitragem porque ela não teve uma cláusula de arbitragem vinculando aquela outra arbitragem que vai acontecer entre o tomador e o segurado. Então, ela muitas vezes fica exposta a uma situação que ela não tem controle,
porque se for, ao final, decidido pela culpa do tomador, ela vai ter muitas vezes que pagar ali um valor de indenização de uma arbitragem, de uma sentença da qual ela não participou. Aí o que acontece? Acaba a judicialização, vai parar no judiciário, porque a seguradora vai dizer o seguinte: olha, eu não participei dessa arbitragem, você me apresenta uma conta, essa prova que foi constituída, que foi feita ali, não é válida contra mim, por conta dos princípios devido ao processo legal, enfim, e eu não participei disso, então acaba sendo judicializada, você leva a discussão entre seguradora... E que vai demorar mais ainda, na verdade. Todo o tempo já gastou com a arbitragem, você acaba prolongando. Ou muitas vezes acontece também da questão, está na arbitragem, está no judiciário. Das partes estarem debatendo ali a questão de culpa contratual e causas na arbitragem, no caso do garantia, segurado e tomador, e o segurado também aciona em paralelo a seguradora no judiciário. Então você tem dois mecanismos ali correndo e que podem juntos, às vezes ser contraditórios. E que podem, você pode ter uma sentença na arbitragem e ter uma outra sentença no judiciário. Então, obviamente, como advogados, nós informamos a existência da arbitragem, muitas vezes pedimos a suspensão, algumas vezes conseguimos, outras não, mas o fato é que pode ter essa situação. Como a arbitragem corre mais rápido, vai terminar mais rápido que o processo, muitas vezes aquela decisão você vai juntar no processo e resolver a questão dessa forma. No que o Daniel estava falando da provisão, né? Porque você, de repente, tem um caminho na arbitragem que você vê que vai ser favorável para a seguradora. E, de repente, você vê que no judiciário o caminho é totalmente ao contrário. Como é que ficaria, né? Como é que fica a seguradora nessa para a provisão? Como é que ela faz? Porque, no fundo, ela está com duas imagens aqui, duas propensões de favorável e desfavorável, né? No meu modo de ver, ela não deve parar a regulação. Ela deve ter a sua própria convicção acerca daquela situação, porque se ela ficar aguardando a arbitragem, ela pode ser surpreendida, né? Então, eu acho que ela deve continuar a regulação, não obstante a arbitragem, e muitas vezes esse trabalho técnico que vai ser feito pode ser usado pelas partes, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Mas nós estamos mais chegando ao fim, então eu queria passar a palavra aí para vocês fazerem algumas considerações finais. Doutora Bárbara, gostaria de iniciar? Bom, acho que esse tema que nós discutimos aqui na segunda metade do nosso debate, ela é de fundamental importância, essa questão do GNO, que agora certamente vai ter um aprimoramento do mercado para esse produto, né? É só realmente quando aumenta a sinistralidade que o produto começa a ficar mais conhecido, que as pessoas começam a saber que ele existe, então tem um interesse maior em relação a esse produto e, por outro lado, também um cuidado das seguradoras e também dos próprios tomadores na contratação desse seguro, nas suas declarações que fazem, nas propostas de seguro, né? Porque a declaração do tomador é muito importante na hora da subscrição do risco. Então, isso certamente, essa sinistralidade vai auxiliar esse aprimoramento do seguro de GNO. E a regulação de sinistro também, né, tanto nessa parte do GNO quanto do seguro-garantia, também no aumento de sinistralidade, é certamente de extrema relevância e vai ajudar, inclusive, a melhorar o mercado, a melhorar todos nós, né, de todos os lados, seguradores, seguradoras e profissionais do direito, nós advogados que atuamos com isso. Muito bom. Complementando isso que ela falou, ela resumiu exatamente o que eu ia falar. Esses cenários de crise que a gente vê hoje em dia, né, principalmente por conta da Operação Lava Jato, desses sinistros grandes que acontecem, em um primeiro momento eles causam muita insegurança, né? Então a coisa fica turva, mas no longo prazo a tendência é essa mesma, a gente ter um aprimoramento dos clausulados, ter uma melhora aí dos nossos produtos de seguro que são oferecidos. Então eu acho que apesar de a gente estar num cenário aí um pouco tumultuado hoje no Brasil, a tendência é que as coisas melhorem e se desenvolvam cada vez mais daqui para frente. Então, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que o seguro só tende a crescer. Seguro e resseguro só tendem a crescer daqui para frente. É um mercado que não tem crise apesar da crise, né? No momento de crise que as pessoas precisam cada vez mais. Exatamente. Doutora Milena? Eu acho que, complementando o que elas já falaram, né? Eu acho que a gente também tem a importância do seguro, né? Do seguro e do resseguro. Ele tem um cunho social muito grande. A gente vai ver exatamente nesse sinistro que o Daniel acabou de relembrar que aconteceu em Minas, né? Então, assim, ele tem um cunho social muito importante. Então, eu acho que isso também tem que ser mais debatido. Eu acho que as soluções de conflitos por meio de arbitragem devem ser mais conhecidas, mais utilizadas para a gente otimizar a indenização, otimizar a regulação de sinistro, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Doutor Daniel.
primeiro gostaria de agradecer novamente de poder ter participado. Acho que discutimos aqui temas bastante interessantes, instigantes, né? Que a gente poderia ficar mais algumas horas aqui discutindo, mas não é o caso. Essa questão da Lava Jato acho que vai se desenrolar de uma maneira inédita para o mercado securitário. Como eu falei, a gente precisa ver como é que as seguradoras vão enfrentar essa bomba que está para explodir, né? Porque ou que já explodiu. Ou que já explodiu, mas é que elas estão começando a descobrir agora, né? Sim. Temos as expectativas, temos os avisos de sinistro. Então, e aí em contrapartida tem a questão que a doutora Milena colocou da importância do seguro. Ainda bem que tem o seguro para essas questões, senão muitas empresas aí dessas grandes fatalmente quebrariam, né? Sim. E eu acho que também interessante destacar o tema da doutora Milena, a questão da arbitragem para o mercado também. Eu acho que está engatinhando ainda, tem muito a evoluir e acho que muito a aprimorar para o mercado, né? Acho que muitas questões que levam anos vão ser resolvidas muito mais rápido. E de forma até mais objetiva, né? Sim, e é só uma questão de boa vontade das partes. Sem a gente usar, né? Aqueles remédios processuais para a gente desviar, né? Tem mais objetivo, mais na regulação mesmo, na definição da indenização ou não. Exatamente. Bom, eu acho que os debates foram, assim, como eu imaginei de início, bastante interessantes. Eu acho que o que a gente trouxe aqui é tudo muito novo. A gente está vivendo um momento inédito, eu diria, como profissionais, e o mercado de seguros está vivendo esse momento também. Eu acho que é consenso aqui que todos nós estamos aprendendo, né, com esse momento de aumento de sinistralidade, com esse momento de riscos se caracterizando, de grande insegurança jurídica. A gente percebe no grande volume de expectativas avisadas que não se caracterizam a posteriori como sinistros. Então, eu acho que é um momento do país diferente, é um momento que afeta o mercado de seguros. O mercado de seguros, apesar da crise, como bem colocado, é um mercado que está crescendo, né? Ele tem uma participação relevantíssima no PIB do país, né? Eu acho que hoje, salvo engano, da ordem de mais de 10% ou chegando próximo disso. Mas tem uma função social relevantíssima, né? Que a gente percebe quando ocorrem essas grandes catástrofes. Então, eu acho que é fundamental a gente viver esse momento com maturidade, viver esse momento né, passando também pela questão da ética, né, a ética das empresas, a ética do segurado. A gente está vendo aí uma crise muito grande de princípios, de ética. Então, a gente tem também que essa responsabilidade como profissionais, as seguradoras têm essa responsabilidade também como empresa, de preservar essa questão da ética, da transparência, para que a gente caminhe para um lugar melhor, né? Eu acho que isso já vem sendo feito. Eu, como advogada do mercado, eu vejo que existe essa vontade, que existem as questões de compliance, que existem as questões nas seguradoras de um cuidado maior com a própria legislação, né, no sentido de dar preservar mais essas posturas entre seguradora e segurado, essa postura mais ética e mais transparente. Então, eu acho que a gente está partindo, evidentemente, né, que o remédio não é gostoso, que a gente está tendo que sofrer um pouco, né, o país como um todo, mas eu tenho uma visão também otimista. Eu acho que é para um avanço. Eu acho que nada do que a gente passa é à toa, né? Então, esse momento é ruim, o momento é de insegurança, mas eu acho que daqui para frente, no mercado de seguros, a gente vai ter uma evolução. A gente vai ter um aprimoramento nas apólices, a gente vai ter um aprimoramento na forma de conduzir os sinistros. Enfim, eu acho que o momento a gente deve sair daqui para um cenário ainda melhor, né? Então, eu queria agradecer a todos os que participaram do debate, e lembrar que todos são membros da Comissão de Direito Securitário da OAB São Paulo, fazer um agradecimento especial à Escola Superior de Advocacia, pela porta que nos abriu, né, para a publicação dessa revista tão importante nesse momento, e agradecer, enfim, a todos que colaboraram para que isso acontecesse, aos outros autores também. Espero que todos leiam a nossa revista e aproveitem. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.